Bom dia, meus amores! E essa quarta começou por aqui com a nossa live maravilhosa de toda quarta-feira. Ai, bastante frio no meu ponto de vista, né? Eu nem vi que meu casaco tava dobrado. E bora lá! Vamos ver se essa galera vai entrar. Ó, já tem gente entrando. Nath já chegou por aqui, deixa eu aceitar ela. Bom dia, bom dia! Como é que vocês estão por aí? Me contem como é que vocês estão. Oi, Oi! bom dia. Bom dia! Tá com o zoinho Mas inchado? agora eu tava falando com a mãe, preciso do meu colírio, terminei meu colírio. Ah, tá escorrendo muito, lacrimejando. É mesmo? Tô necessitando. Eu acordei, sabe, com aquela baixa energética que dá na gente quando a gente tá pré-menstruação? Acordei hoje nessa baixa energética. Sabe? Aquela lezeirinha, vontade de ficar recolhida. Eu ia Mas dizer, não, é bem o feminino, né? Ficar quietinha, quietinha, recolhida. recolhida na sombra, sentindo as coisas, sentindo o ciclo, né? Que é o ciclo, tá chegando o dia de sangrar. Então a gente começa a ficar assim, miudinha. O Vamos convidar esse povo para entrar nessa live? que tu tá com um negócio? Eu faço dar certo. O que que é? Ah, deve ser E da, outra? do filtro, Bora convidar. Eu nem sei que filtro que eu tô usando, pra ser bem sincero. Sei lá que filtro que é esse aí. Ai, que delícia. Tá frio aí? Frio aí, Zé? Tá frio aí? Ó, Ju, Marcinha, galera entrando aí com nós. Ó, deixa eu convidar aqui mais algumas pessoas para ver se podem estar com nós nesse dia de hoje. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Essa Fernanda. Pronto, agora podemos começar. Vamos começar. Ó, a Betinha entrou na live. Fazia dias que eu não via a dona Betinha nas lives. Ai, ai, ai. E aí, minha amiga? Começa E falando, que aí, hoje eu tô mais recolhida. Hoje eu não vou palestrar, hoje eu tô recolhida. dá 10 minutos. Dá 10 minutos, toma o microfone e deixa que eu falo. Amiga, então, o que a gente tinha separado hoje para falar um pouquinho aqui com vocês, e se vocês observarem ali no Instagram da Fê também, ela trouxe esse assunto aí alguns dias atrás, sobre os 5 sentidos. Muitas vezes a gente percebe eles, mas a gente não está presente nesse momento com eles. E eles são tão importantes para nos conectarmos com essa evolução espiritual que a gente às vezes passa batido por eles e nem percebe que a gente está fazendo uso deles com tanta presença, assim, sabe? E a gente trouxe eles porque também. E uma forma para a gente olhar o quanto a gente pode começar a introduzir eles no nosso dia a dia, numa forma de estarmos mais presentes no nosso dia. Porque quando a gente coloca ali um cheirinho, quando a gente começa a perceber as vibrações, quando a gente começa a perceber o que a gente está falando, a gente começa a perceber que a gente está mais presente nesse momento. Então, a gente trouxe os 5 sentidos aqui para a gente começar a falar, porque foi um dos assuntos em que a gente pensou quando a gente fez a nossa imersão lá em Roque Gonzalez, que a gente trouxe as práticas
relacionadas aos 5 sentidos. E é isso que a gente quer trazer aqui também, que a nossa imersão vai ser focada nos 5 sentidos, para a gente perceber, sentir, estar lá de corpo presente, assim, ó, se dando de presente esse momento, estando na natureza, se conectando com a natureza, se conectando com si nesse momento. E aqui a gente quer falar um pouquinho também sobre eles. Então, a gente vai falar eles na nossa evolução aqui, quais a gente vai desenvolvendo mais. E tenho certeza que a Fer também vai trazer aí um conhecimento que ela tem. O primeiro que a gente vai falar aqui vai ser a audição, que é o nosso primeiro sentido, que a gente começa a trabalhar quando a gente percebe, porque na evolução, no mundo espiritual também, a vibração, né? A audição é o que a gente mais sente, mais percebe, mas muitas vezes está no piloto automático e a gente acaba não percebendo isso. Então, a audição é o nosso primeiro sentido a nós trabalharmos para nos conectarmos aí com a espiritualidade. E aqui a gente fala sobre a audição, por quê? Porque muitas vezes a gente está ouvindo várias coisas e a gente não percebe o quanto isso soa dentro de nós, o quanto isso vibra dentro de nós, o quanto isso nos conecta com o momento, enquanto isso nos conecta com a nossa essência, porque a partir da audição, a partir do nosso ouvir, do nosso abrir o nosso sentido, nós vamos estando no aqui e no agora. Quer falar, amiga? Quer falar? Quer falar? Tá. Você quer falar? Ela quer falar. Vou falar, tô aqui, vou falar. Ela tá ali, quer falar. Quer falar. Ai, ai. Sabe, gente, que essa coisa dos 5 sentidos, quando eu fui estudar elas alguns anos atrás, para perceber como os 5 sentidos podiam ser usados na nossa vida, a gente encontra conhecimento sobre isso em várias áreas terapêuticas, por exemplo, a ayurvédica, por exemplo, na acupuntura também é explorado os sentidos. Então, em várias culturas, a gente ouve falar da importância deles. E os 5 sentidos, pode reparar, ele é muito explorado na primeira infância, né? Lá na primeira infância, que é quando a criança está aprendendo o que é o mundo, aprendendo a se relacionar. E aí percebe como os pais exploram muito os sentidos da criança, com o tato, com o paladar, né, provando alimentos diferentes, com os cheiros diferentes, tocando texturas, brinquedos diferentes para explorar o tato, a audição, testando, né, quais são os tipos de ambiente que a criança tem algum tipo de reação, qual é as músicas que a criança gosta ou não gosta, e assim por diante. Quando a gente vai tendo familiaridade com o ambiente, a gente vai meio que descartando os sentidos. Eles vão se tornando uma questão meio piloto automático. Eu não preciso mais pensar sobre isso. Eu sei que isso existe e isso é inerente do meu ser. Então faz parte de mim segurar as coisas, respirar, provar. E isso vai se tornando tão automático que eu me desconecto deles. Pode reparar quantas coisas que envolvem os sentidos vocês realmente estão presentes. Então, por exemplo, quando vocês vão comer, que vocês vão usar o paladar, vocês estão verdadeiramente provando, sentindo aquela comida, percebendo a textura, o gosto que ela tem? Ou você já tem meio que tudo com download? Couve é couve, chuchu é chuchu, que nem muitas pessoas falam, chuchu tem gosto de nada. Para mim tem muito gosto, né? Que eu gosto de chuchu. Então, normalmente as pessoas, né, já estão meio que comendo no piloto automático. Vão saborear uma comida quando é um restaurante diferente, quando é uma proposta diferente. Senão, se perde um pouco essa coisa do paladar. A gente não está falando todo mundo, a gente está falando uma grande massa que se desconectou do sentir, que vem através dos 5 sentidos. Outra coisa é enxergar. Vocês já repararam quantas vezes vocês fazem o mesmo trajeto? Vamos supor, casa, trabalho, trabalho, mercado, mercado, centro. Vocês já repararam
como as coisas mudam em questão de 30 dias? E como às vezes a gente demora muito tempo para notar? Quando eu fui estudar os sentidos, eu percebi isso. Que às vezes eu só me dava conta que uma casa tinha sido reformada no bairro, ou que uma obra tinha sido iniciada quando ela já estava muito encaminhada. Aí eu dizia, meu Deus, mas como que eu não vi isso? Se eu passo aqui todos os dias, como que eu não enxerguei? Porque a gente não está usando a verdadeira visão. A gente está no piloto automático. O que eu quero enxergar é onde eu vou chegar e pronto. E não estou prestando atenção no que tem à minha volta, no que está se transformando. E a vida, ela é o quê? Movimento e transformação. O planeta é movimento e transformação. E só que eu não estou observando esse movimento e transformação. Eu estou tão focada no meu destino que eu não aproveito o trajeto, que eu não enxergo o trajeto. A questão da audição também. Quantas vezes a gente verdadeiramente ouve o que está sendo falado? Ou quantas vezes a gente verdadeiramente ouve o que a gente está falando dentro da gente? A audição é um sentido fenomenal para a gente ouvir verdadeiramente as coisas que estão sendo ditas e ouvir principalmente o que eu estou pensando e digerindo sobre aquilo. E aí, quando a gente vai para o sentido da audição, a gente observa que a maioria das pessoas não está ouvindo o que os outros estão falando. Quiçá ouvindo a si mesmo, né? Muito, muito menos ouvindo a si mesmo. Então, será que o sentido da audição verdadeiramente está sendo explorado na fase adulta de forma adequada? E assim a gente pode ir construindo reflexões para a gente observar como esses sentidos eles foram verdadeiramente se tornando pilotos automáticos da nossa existência e a gente foi invalidando a importância deles para a nossa evolução. Eu sempre brinco, né? Se escolhemos ter corpos, se escolhemos viver uma experiência encarnatória com esses corpinhos maravilhosos e lindos aqui, se Deus escolheu viver através de nós essa experiência humana com corpos, Ele nos deu os sentidos para que a gente explore essa evolução. Quanto mais você se conectar com os seus 5 sentidos primários, para quem está entrando agora, falei no início da live, para quem se conectar com esses 5 sentidos primários, que fazem parte do corpo e da experiência evolutiva, mais você vai estar conectado com quem? Com você, com o seu processo de autoconhecimento e com o processo de ascensão, de evolução, de acessar o seu eu superior. Então, como que eu faço, Fê, para voltar a estar conectadas com os sentidos e voltar a me conectar comigo mesma? Prestar mais atenção nesses 5 passos. Esses 5 passos vão obrigatoriamente fazer você prestar atenção em si mesmo. Quando você começa a prestar atenção em você mesma, através desses 5 sentidos, o que eu estou vendo, o que eu estou verdadeiramente ouvindo, o que eu estou provando, que cheiro isso tem, aonde minhas mãos estão tocando, aonde meu corpo está passando. Quando você começa a se conectar com isso daqui, você começa a verdadeiramente se conhecer. Porque você está presente na sua vida. Você não está nas projeções do que pode ser verdadeiro, do que pode não ser, do que é, do que não é. Tem uma passagem que não me lembro se está no livro ou se está nas palestras, mas tem algum material da Monja Coen, acho que vocês conhecem ela, a Monja Coen, ela ficou muito famosa, né? E tem uma passagem que ela fala sobre ser boazinha. Que ela diz, né? Acho que é um livro que ela traz assim, não seja boazinha. Quem já viu isso? Coloca aqui quem já viu essa palestra ou já leu esse livro dela. Sobre não ser boazinha, o que ela traz? Ela traz um exemplo dela. Vou tentar falar aqui. Quem já leu isso e eu falar errado, eu tô falando mais ou menos como a minha mente lembra, tá? Porque eu não tenho material aqui. Mas eu me lembro que ela fala assim,
que um dia ela acordou e disse: a partir de hoje eu vou ser uma pessoa boazinha. Estou comprometida, vou sair de casa sendo uma pessoa boa e fazendo coisas boas. E aí ela sai de casa, e aí no primeiro semáforo que ela encontra uma cadeirante nesse semáforo. E aí ela pensa assim: ah, agora eu vou ser uma pessoa boa. Eu vou ajudar ela a atravessar essa rua, vou empurrar a cadeira dela. E aí quando a monja vai fazer isso, vai segurar a cadeira para empurrar, para ajudar a atravessar, a mulher bem braba olha para ela e fala: não me faça isso. Eu demorei anos demais para ter uma cadeira, que eu pudesse sozinha me locomover. Não faça isso. E aí a monja Coen tomou um banho de água fria e ela disse assim: meu Deus, eu fui tentar ser boazinha através do quê? Através da minha percepção do que ia ser bom, invalidando totalmente a realidade do outro. Aí ela inclusive fala nas reflexões dela: se eu tivesse usado os meus sentidos primários, que são 5 sentidos, eu teria visto que querer empurrar aquela cadeira era um ato de abuso, porque eu estaria invadindo o espaço e uma escolha daquela pessoa. E ela discorre, né? Ela fala: se eu tivesse enxergado com os olhos de ver, eu teria visto que a cadeira era automatizada. Se eu tivesse ouvido com os ouvidos de ouvir, eu teria visto a alegria que aquela mulher estava manifestando ali, naquele momento, conversando no celular. E aí ela começa a trazer exemplos de como os sentidos, quando eles estão verdadeiramente integrados com o ambiente, como a gente realmente consegue ter uma percepção diferente da realidade. Porque nós acabamos muito ao longo do nosso dia funcionando mais ou menos como a Terra. Vocês lembram lá da Terra? Que a Terra, a gente estuda isso na escola, vocês lembram? Que a Terra dá uma volta em si mesmo e ela leva um ano para dar a volta ao redor do Sol. Ou seja, a Terra está sempre olhando e andando em volta do mesmo centro e sempre em volta de si mesmo. Nós também operamos dessa forma. A gente só não consegue observar isso. Nós estamos o tempo todo pensando que tudo que acontece é com a gente, que tudo que está acontecendo fora vai agredir a gente ou vai afetar a gente de alguma forma. E a gente está o tempo todo saindo do nosso eixo para olhar e para observar o que fora está acontecendo. Os 5 sentidos te trazem para dentro. Os 5 sentidos fazem você observar, reparar, perceber, sentir coisas que estão no seu campo, na sua vida, e você não percebe, porque você não está conectado com essa essência. Isso que eu falei que não ia palestrar, né? Ai, Jeová. Ai, Jeová. Ah, Jeová. quando a gente tá percebendo mais os 5 sentidos, a gente se conecta mais com o momento presente, né? Quando a gente tem um cheiro, quando a gente tá se degustando uma comida, quando a gente tá ouvindo verdadeiramente uma pessoa, a gente começa a perceber o nosso momento presente realmente. E a gente quer trazer isso para vocês, para a gente começar a perceber o quanto a gente pode se conectar com a gente, como a Fer trouxe aqui, quando a gente faz isso. Então percebam que isso a gente aprende lá na escola, né? Nos primeiros, nem me lembro que ano que a gente aprende isso, os 5 sentidos, mas é a primeira, segunda série. Mais que isso, acredito que não seja. E a gente acaba perdendo isso, né? Entrando no piloto automático e se desconectando desses 5 sentidos primários que nos fazem estar aqui e agora. Eu me lembro, né, quando eu tava falando, amiga, eu me lembro de uma história do meu irmão que, assim, muitas mães que estão aqui daqui a pouco vão lembrar de um momento, assim, das crianças, quando elas começam a falar com os amigos imaginários deles. Que eles começam a ouvir e dizer assim: mãe,
ela veio me dizer não sei o quê. O meu irmão tinha uma namorada. Se a mãe tá aqui, ela vai lembrar. Meu irmão tinha uma namorada quando ele era pequeno. Ele tinha uns 4, 5 anos. E ele dizia assim pra mãe. Ele olhava pra ela e dizia assim: mãe, a Luana, era a Luana o nome dela. A Luana, ela me disse que quando eu crescer, eu vou ir morar pra São Paulo com ela. E eu vou levar só tu, mãe. Ela dizia assim: só tu, mãe. O pai eu não vou levar, eu vou levar só tu. Tu e eu vou morar lá com a Luana, lá em São Paulo. Ele sempre, isso ele ficou falando assim, ó, várias vezes para a mãe, para nós, assim, essa história. E o quanto a imaginação das crianças estão, né, presentes nesse momento que eles vão vendo, conversando com as amigas imaginárias deles, mas o quanto eles estão presentes naquilo, porque daqui a pouco era uma sensação que ele tinha dentro dele, de querer conversar com alguém e imaginou uma amiga que fosse levar ele para um lugar. Pensa, a criança nunca tinha ido para São Paulo, nem imaginava como era, e falava o nome, e ele sempre lembrava o mesmo nome da cidade, para ver como estava presente nele quando ele falava, porque ele sempre voltava para a mesma história. Então a gente se perde um pouco quando a gente está, né, vivendo a nossa vida, a gente não está no momento presente, porque a gente acaba pensando às vezes as coisas e não lembrando mais, porque a gente não está nesse momento presente. Tu vê que as crianças nos mostram isso. Elas nos mostram o quanto elas estão aqui vivendo agora, querem brincar agora, querem desfrutar do agora. Quando elas estão num lugar que elas gostam muito, elas não querem ir embora. Elas querem ficar lá. Por quê? Porque lá ela está desfrutando de tudo que é bom naquele momento. E a gente acaba se desconectando disso no nosso decorrer da nossa vida. Se a gente fosse falar assim, quais são os benefícios da gente explorar os 5 sentidos na fase adulta, né? Quais são os benefícios? Teria vários, mas vamos colocar os mais usuais para vocês gravarem. Explorar os 5 sentidos da mesma forma como a gente faz com as crianças, a gente teria adultos mais presentes e conscientes, ou seja, mais adultos ligados no aqui e agora, sem tanto validação do passado ou sem tanta preocupação com o futuro. Então, explorar os 5 sentidos, primeira coisa, presença, aqui e agora. Segundo benefício, explorar os sentidos te dá uma percepção de unidade muito maior. Quem explora os 5 sentidos na fase adulta se sente mais vivo. Sabe alinhamento com propósito, alinhamento com missão, alinhamento com sentido de vida? Tá nos 5 sentidos. Quando você explora eles como adulto, faz muito mais sentido estar vivo, pertencer a uma vida humana, pertencer a uma encarnação. Outro benefício muito importante de explorar os 5 sentidos como adulto. Você pratica o estado de total contemplação e autoconhecimento. Quando você trabalha os 5 sentidos, você começa mais a prestar atenção em você, automaticamente entender como você funciona nessa realidade, o que verdadeiramente é verdadeiro para você, independente do que falam para você. E aí a gente começa a fazer o quê? A invalidar o que o externo fala. Então, por exemplo, sei lá, o externo fala para mim: ai, Fernanda, como você é chata. Eu até sou mesmo, de vez em quando. Ai, Fernanda, como você é chata. Mas vamos supor que eu não me considere uma pessoa chata, isso não vai impactar. Isso não vai me incomodar. Eu não vou precisar ter que lidar com isso. Por quê? Porque eu sinto integrado nos meus elementos o que eu verdadeiramente sou. Então, a sua opinião não vai ser uma opinião relevante para mim. Por quê? Porque eu tenho um autoconhecimento profundo de como eu sou. E até onde cada sombra minha vai e até onde a minha luz pode expandir. Então, tendo esse processo profundo de autoconhecimento, nada que acontece fora ou que é me dito pode me afetar numa profundidade a ponto de eu ter que modificar o meu ser para me adaptar ou para agradar o outro e assim por diante. Então, esse terceiro é bombástico de bom, tá? E a gente teria vários outros benefícios para a gente falar.
Então, ficou esse entendimento? Como que a gente vai fazer isso na prática? Tá? Como que a gente vai explorar isso na prática? Prestando atenção nesses elementos, nesses 5 sentidos a cada tarefa que você for fazer, gradativamente. Você vai conseguir implementar os 5 a todo momento? Vou ter que espirrar. Ai, oh, desculpa. Foi vindo, foi vindo, foi vindo, foi vindo e veio. Você consegue implementar os 5 sentidos o tempo todo? Não, você não consegue. Às vezes você está usando 2, 3 sentidos, às vezes você está usando 4, às vezes você está usando os 5, mas normalmente a gente está usando 3, assim. 3 a 4 é o que normalmente a gente está usando. A maioria nem observa que está usando mais de um sentido, porque é tão automático que nem está prestando atenção que está usando mais de um sentido para passar por aquela tarefa ou para viver aquele momento do dia, tá? Quanto mais você ficar se questionando, como que eu faço isso? Se questionando, o que que eu estou enxergando aqui? O que que tem aqui que eu nunca olhei? O que que eu estou ouvindo aqui dessa pessoa? Ela está falando sobre ela, sobre mim, sobre alguma coisa aleatória? Então, se questionar sobre o que você está vendo, o que você está ouvindo, o que você está provando, o que você está cheirando, o que você está tocando. Então, fazer essas auto-reflexões, esses auto-questionamentos faz com que você se torne mais presente. Até, inclusive, na imersão que a gente vai fazer dia 14, gente, a imersão se chama Imersão Equilíbrio. Exatamente por isso. Ela é uma imersão que a gente encontrou um sítio, é um sítio, né, Nath? É chamado de sítio lá, né? Sítio. A gente encontrou um sítio em Bento Gonçalves, gente. Um lugar maravilhoso, com muita natureza. Estrutura rústica. Muitos animais. Vocês têm que ver. A Nath fez o vídeo de ela caminhando e as ovelhinhas vindo junto, né, Nath? Atrás dela. Tem gansos, tem galinha, tem muitos animais lá naquele sítio. E a gente vai fazer uma tarde de imersão. Eu e a Nath já vamos chegar de manhã. Quem quiser chegar de manhã também, a gente vai combinar com vocês. E a gente vai fazer uma tarde, onde a gente vai, durante essa tarde, explorar esses sentidos com técnicas terapêuticas para associar com momentos de passado, presente e futuro. Olha que lindo! Então, nessas práticas, a gente vai explorar esses sentidos, mostrar para vocês como explorar no dia a dia, como explorar em casa, vai acessar informações muito específicas e pontuais do que a gente quer trabalhar. Então, por exemplo, nós vamos lá pegar memórias, sentidos, reflexões lá da criança interior, que é uma dinâmica que a gente trabalha. Traz essa criança interior ali para aquele momento, não só na imaginação. A gente traz no sentir, a gente faz técnicas que usam o corpo, que usam os nossos sentidos superiores para trazer essa criança, trazê-la à tona ali. E aí a gente faz processo de cura ali com vocês. Então nós temos, durante toda a imersão, técnicas que vão ficar explorando isso. Nesse ambiente onde conversa totalmente com os teus sentidos, que é o meio à natureza. Estar em contato com os elementos, né? Terra, fogo, água, ar e éter, faz com que você explore os sentidos de uma forma mais curativa. Então, essa imersão é muito profunda. Para quem quiser explorar esses conhecimentos mais a fundo, aprender técnicas, estar em um dia de cura, estar em roda, né? Estar movimentando coisas internas, para que a gente viva um processo curativo bem mais profundo, né? Ontem eu estava falando com uma pessoa mesmo, explicando como vai ser esse dia. E uma coisa que me veio muito assim é o quanto você está se permitindo parar, se desligar da sua realidade, do seu trabalho, da família mesmo, e tirar esse momento para você, porque esse é o nosso objetivo. É nós irmos lá, deixarmos o celular de lado, nos conectarmos com nós, explorarmos o que está dentro de nós, né? O nosso interior, para nós trazermos à tona, verificar o que a gente verdadeiramente quer que manifeste ainda mais na nossa vida e o que a gente olha para tudo isso e pensa, nossa, agora eu vou desligar um pouquinho disso e eu vou fazer outras escolhas.
porque nesse momento, junto à natureza que a gente está organizando aqui, vai ser um momento para você tirar para você, um momento para você explorar os seus sentidos, para estar presente, se conectar com o seu corpo, o seu interior e fazer novas escolhas quando for aí para a vida, voltar para a família, voltar para o trabalho, porque vai ser o momento para você vir lá, estar lá com nós, junto à natureza, quem está aí trabalhando todo dia, né? A gente muitas vezes não se conecta com a natureza, não tem esse momento, e vai ser esse a nossa conexão, que nós vamos estar lá com a natureza, com outras pessoas, para a gente realmente se interiorizar, olhar para dentro e verificar o que realmente a gente quer na nossa vida dali para frente. A gente sempre falou, né? A gente vai estar lá, mas a gente nunca sai mesmo. A última vez que a gente fez a imersão, a gente viu, né, que tava todo mundo meio assim, chegando, mas quando a gente viu, tava todo mundo se liberando ali para as práticas que a gente tava fazendo, deixando vir à tona tudo que estava dentro no seu interior. E ali fazendo uma autocura, um autoconhecimento. E foi muito lindo esse momento que a gente fez. E a natureza conversa muito com a gente nesses momentos. Porque a gente está nessa contemplação, nesse silêncio, nesse autoconhecimento. E a natureza vai trazer respostas e muito sábias aqui para quem estiver junto com nós. Isso aí. Acreditamos no potencial. Essa imersão a gente já fez em outros lugares e foi demais. Quem quiser que for aqui de Caxias, Farroupilha, Bento, da região aqui da volta, tá feito convite. As vagas são limitadas, tá, gente? Então, porque também a gente não pode fazer um evento muito grande, porque a gente quer entregar qualidade. Então, as vagas são limitadas. Quem sentiu o chamado de se entregar no processo imersivo, vem com nós viver esse dia aí e explorar aí os teus sentidos, explorar os 5 elementos também, explorar toda a unidade e integração aí que a gente vai gerar com vocês, né? Acho que é isso, minha amiga. Quem tá aqui tem alguma dúvida? Hoje a live foi mais curta, porque eu tô recolhida hoje, né? Hoje eu tô como é que se diz, menstrual. Então, preciso ficar mais no sentir, menos na expansão hoje, né? Que a gente tá falando, energia feminina, né? O útero é assim. Então, hoje eu preciso ficar mais sentindo, que depois vai descer o meu ciclo. Então, hoje eu tô menos expansiva. Ontem eu tava mega expansiva, né? Ontem vocês viram no Stories. Eu tava, nossa, ontem eu tava no pico, assim, ó. Aí, de noite, eu já comecei a ficar um pouco mais introspectiva. Eu disse, ó o ciclo chegando. Ó o momento chegando. Aí, hoje eu já acordei bem mais mexida. Vamos deixar aí, né? É isso aí. Então, meus amores, beijo. Vamos viver uma linda quarta-feira. A gente se encontra, a gente se fala, a gente se vê nos stories. E, e até um lindo dia. Beijo, beijo. Beijo.